Hoje vamos conhecer como implementar piquetes para o gado na sua fazenda. No passado, a criação de rebanhos bovinos era feita de forma livre no pasto, sem nenhum tipo de controle em sua alimentação. Esse modelo traz alguns pontos negativos, já que, com seu uso, os solos e pastagens se tornam menos produtivos e também não há tempo para o capim se recuperar, comprometendo a produção devido à má nutrição do gado. No entanto, existe um sistema que está sendo muito utilizado nas propriedades atualmente, o pastejo rotacionado. Na técnica, é feita a divisão do rebanho por meio do piquete para gado, um componente fundamental nessa interessante forma de criação. Primeiro passo. Precisamos entender o que são piquetes para gado. Basicamente, os piquetes para gado são espaços pré-definidos e limitados na área de pastagem do rebanho, muito utilizados no sistema de pastejo rotacionado. O pastejo rotacionado possui o objetivo de sempre fornecer alimentos ao gado e, ao mesmo tempo, manter o solo saudável. Isso se dá através da passagem sequencial do rebanho de uma área de pasto para outra, antes que o bovino paste demais naquela região. Assim, cada uma dessas seções recebe o nome de piquete que, normalmente, é delimitado através do uso de cercas. Segundo passo, precisamos entender a importância dos piquetes para a fazenda. Utilizar piquetes na criação de gado permite uma abundante disponibilidade de capim ao animal, que se alimenta mais e com maior qualidade. Além disso, seu uso mantém as áreas de pasto bem conservadas para receber novos lotes, beneficiando também a forragem, que tem seu tempo de recuperação respeitado, tornando-se mais produtiva. Portanto, os piquetes para gado visam oferecer qualidade e abundância homogênea ao pasto, de forma frequente e perene. Com isso, seu uso propicia o bem-estar animal, aumentando o desempenho do rebanho e, consequentemente, a produtividade na fazenda. Terceiro passo. Precisamos entender como implementar os piquetes na sua criação de gado. Primeiramente, se você deseja introduzir o sistema de pastejo rotacionado na sua propriedade, é fundamental contar com a ajuda de um profissional especializado no assunto. Isso é necessário porque, durante o processo, deve ser feita uma série de cálculos para saber o número, o tamanho e o dimensionamento ideal dos piquetes. Quarto passo. Precisamos entender o que utilizar na construção dos piquetes. Para fazer o cercamento dos piquetes, o mais recomendado é utilizar cercas elétricas, que possuem custos de instalação e manutenção menores que os das cercas convencionais. Lembre-se de sempre fazer a checagem dos mourões e realizar a manutenção da vegetação ao redor dos fios para manter o funcionamento das instalações. Porém, é importante saber que seu uso não é indicado quando os piquetes estão localizados em divisas de propriedades e em beira de estradas, por motivos de segurança. Nesses casos, utilize um arame de qualidade e siga todas as orientações do fabricante. Quinto passo. Precisamos entender como calcular o número de piquetes. Para calcular o número de piquetes para o gado, é necessário primeiramente fazer uma análise das condições do rebanho e do objetivo do produtor, para definir o período de descanso, conhecido como PD, e o período de ocupação, conhecido como PO. Após ter esses dados, o cálculo do número de piquetes pode ser feito através da seguinte fórmula: número de piquetes igual PD dividido por PO mais 1. É importante ressaltar que todas as fórmulas mencionadas estarão disponíveis no comentário fixado. Sexto passo. Precisamos entender qual deve ser o tamanho dos piquetes. O tamanho dos piquetes deve ser baseado de acordo com o potencial de produção da propriedade. Portanto, o cálculo leva em consideração dois aspectos: a demanda de pastagem pelo rebanho e a produção da forragem. Para isso, devem ser considerados fatores como clima, característica e qualidade de solo, condução do manejo de pastagem, espécie de forrageira utilizada e o seu consumo pelo gado. Sétimo passo. Precisamos entender como dimensionar os piquetes. A área dos lotes depende principalmente das prioridades e do objetivo do produtor com o pastejo rotacionado. Dessa forma, os valores para o cálculo do dimensionamento dos piquetes devem considerar fatores como categoria, quilograma de peso vivo, número de cabeças de gado, quantidade de unidade animal e a ingestão diária por cabeça e por categoria. É comum vermos a utilização do sistema em rebanhos de 100 a 150 cabeças de gado. No entanto, existem casos de manejos de grandes propriedades envolvendo mais de 1000 cabeças, com resultados igualmente satisfatórios. É importante ressaltar que você deve consultar um profissional especializado para implementar os piquetes na sua propriedade, para obter mais exatidão. Oitavo passo. Precisamos entender como deve ser o formato dos piquetes. O formato dos piquetes no pasto deve ser o mais quadrado possível. Assim, quando ele estiver em formato retangular, o comprimento não deve ultrapassar 3 vezes sua largura. Além disso, evite que os piquetes tenham tamanho alongado, pois isso faz com que o gado tenha que andar mais, consumindo mais energia do animal. Nono passo. Precisamos entender onde os piquetes devem ser localizados. Em relação à localização dos piquetes, quanto mais próxima a área de pastejo estiver da sala de ordenha, melhor. Portanto, o ideal é que essa sala esteja localizada em posição central em relação aos piquetes. Décimo passo. Precisamos entender como sombrear os piquetes. Dentro dos piquetes, é muito importante que haja sombra para tornar o ambiente fresco para o gado e evitar que ele sofra com excesso de temperatura. Assim, para sombrear os piquetes, o recomendado é ter de 18 a 20 árvores por hectare para o conforto do animal. Além disso, o ideal é que elas estejam dispersas no pasto, permitindo a entrada de luz ao redor delas. Portanto, evite que as árvores fiquem muito juntas para evitar o mau desenvolvimento da pastagem. 11º passo. Precisamos entender os cuidados com o manejo dos piquetes. Além de saber os principais aspectos ao montar uma estrutura com piquetes para gado, existem alguns cuidados que devem ser tomados com seu uso nas propriedades. Confira.
Separe os lotes de animais por categorias, evitando possíveis competições. Ao manejar vacas com bezerros, utilize um número de lotes menor. Sempre mantenha alimento e água disponível para o rebanho. Tenha os cuidados sanitários e higiênicos dentro do piquete. Respeite as boas práticas de manejo, evitando situações de estresse aos animais. Utilize corredores entre os piquetes. Geralmente, eles variam de 3 a 15 metros de largura, dependendo do tipo de animal e tamanho do rebanho. Separe as vacas lactantes. As que estão no pico da lactação, 60 a 90 dias após o parto, devem ficar separadas das demais. Além disso, a distância recomendada entre o piquete mais distante e a sala de ordenha não deve ultrapassar 500 metros. O piquete para gado é um importante componente no sistema de pastejo rotacionado. Com ele, é possível sempre manter alimento de qualidade e com abundância para os animais. Além disso, seu uso promove uma melhora da pastagem de uma forma econômica e sustentável. Gostou de conhecer mais sobre como implementar piquetes na fazenda para a criação do gado? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com outros produtores. Até a próxima, e bons negócios!